Olá, boa noite. Boa noite a todos. Fico à espera de perguntas que queiram fazer. Enquanto não fazem, posso comentar sobre o que publiquei hoje. Mais relevante, já conheci há algum tempo, mas publiquei. Não, antes vou falar deste. Sobre o estudo na China em Wuhan, testaram qualquer coisa como 10 milhões de pessoas e não encontraram ninguém com sintomas. Se havia dúvidas sobre a existência deste vírus, sobre a circulação deste vírus nesta altura, não há nada muito mais a dizer do que não está a infectar ninguém. Ricardo, olá, boa noite. Mesmo supondo que as máscaras tenham sido adoptadas em histeria, não achas que poderá ser boa ideia adoptá-las nos invernos em transportes públicos, como fazem em vários países asiáticos? Lembro que mesmo a gripe tem casos assintomáticos e as máscaras poderão filtrar parte da carga vírica. Para quem tem sintomas, faz. Por isso mesmo é que são usadas nos países asiáticos. Há indicação de que neste tipo de infecções, para as pessoas com sintomas, ajuda a conter a expansão da infecção. Não consigo dar um número, não sei se o impacto é muito significativo ou não. Nunca estudei com muito detalhe, mas as revisões que existem indicam que há impacto do uso por parte de pessoas com sintomas, doentes e com sintomas. O uso generalizado por toda a gente, não. E a grande razão é precisamente o hábito de lhe tocar. Essa fase de habituação acaba por torná-las muito pouco ou nada úteis, e mesmo depois de habituadas há muito pouca prova de que ajudem para pessoas que não estão infectadas, que não tenham sintomas. Só ajuda a conter os vírus de sair, não ajuda a conter os vírus de entrar. E tem que ser máscaras escolhidas. Tem que terem atenção ao tamanho do vírus, porque nem todas as máscaras são iguais. Há máscaras que têm a malha do tecido demasiado grande para conter os vírus. Há vírus muito pequenos como este. Portanto, também é preciso terem atenção ao tipo de máscara que se usa. Sim, faz sentido. Há os exemplos da Ásia do uso generalizado para doentes. Sim, faz sentido. Mas depende de cada pessoa se tem gripe ou não. E quando tem gripe, se a quer usar ou não. Nunca deve ser imposto, como não é na Ásia. Não há lei nenhuma na Ásia que o obrigue a usar. E é sempre voluntário. Olá. Os surtos em Lisboa e Val do Tejo poderão atrasar o levantamento de medidas. Já atrasaram. Essencialmente já atrasaram, porque o plano era passar para a chamada fase 3 na semana passada, no início deste mês, ou o que é que foi, e já foi adiado. Portanto, já teve impactos. Não se justifica, porque não há surto nenhum. O que está a acontecer em Lisboa e Val do Tejo é testagem sem qualquer tipo de critério. Decidem ir testar pessoas que tiveram apenas contacto com alguém que não esteve sequer doente, que teve apenas sintomas, mas não esteve doente no sentido de estar internado, de ser algo grave. E, portanto, andam a testar aquilo que já não faz sentido nenhum testar. Portanto, já atrasaram, como o uso de máscaras e afins, sim. Por outro lado, qual a opinião crítica sobre as consequências para a OMS ter perdido aparentemente o seu maior financiador? Não sei, sinceramente, não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer com a OMS em termos de financiamento, muito menos em termos do que é que o Presidente dos Estados Unidos vai decidir fazer ou não. Não vou comentar absolutamente nada sobre isso. O que já tinha dito
é que o OMS é muito criticável, tem muito a criticar na gestão de epidemias, já não é de agora, já é de antes. Portanto, há muito que criticar e há muito que rever no OMS sobre a forma como decide declarar pandemias e como gera a informação associada a essas pandemias. Mas a OMS tem muito trabalho de valor nos programas de vacinação e se não mais, só nos programas de vacinação tem mais do que justificação para existir e para continuar a promover esses programas de vacinação. E eles fazem muita vacinação precisamente nos países que não têm outro acesso. Portanto, é importante países pobres que não têm acesso à vacinação de outra forma. Portanto, representa-se muitos milhões de vidas que o trabalho da OMS ao longo das décadas e continuam a fazer. Portanto, não concordo que haja tomada de medidas deste género de cortar o financiamento à OMS. A OMS continua a merecer o apoio. A forma como gerem as pandemias deve ser revista profundamente, refeita provavelmente, mas não concordo, ou seja, se fosse eu a decidir, não tomaria tal medidas porque as consequências de cortar o financiamento podem ser muito mais catastróficas do que tudo isto. Podem representar milhões de mortos, não só nos países pobres, mas podem representar mortos nos países desenvolvidos por reaparecimento de doenças que estavam controladas e que nos podem voltar também a entrar pelas fronteiras vindas de outros países. Ainda que já tenhamos programas de vacinação que as controlaram dentro, podemos correr o risco também de voltarmos a ter vindas de fora. Portanto, não sei se será definitivo ou não quero comentar absolutamente nada sobre decisões políticas. Obviamente há uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, não será alheia a essa decisão, mas mais do que isso. Cristina, em Lisboa parece que os casos estão a subir, já se fala em contenção. Eu que tinha dito acima, não estão a subir, o número de casos não está a subir, nem sequer se deviam chamar casos. O que está a subir são o número de testes positivos, que não são casos. O número de casos, pessoas com sintomas que têm um teste positivo e que depois apresentam sintomas, não está a subir de forma absolutamente nenhuma. Continuamos a falar de 1, 2, 3 casos com sintomas. O que está a acontecer são testes positivos. Os testes positivos não significam casos, nunca significaram. Mas durante o inverno há uma relação muito forte entre testes positivos e ter sintomas. Podemos considerar uma aproximação decente. Nesta altura, o que nós estamos a detectar são restos de vírus. São vírus que entram no corpo, que são aspirados por uma razão qualquer, mas que já estiveram muito expostos, já estiveram muito tempo ao sol, já estiveram muito tempo em sol muito forte, e portanto, quando entram, já estão muito destruídos, já estão em mau estado. E é isso que estamos a detectar, são vírus que já não conseguem causar doença, que não conseguem causar infecção propriamente dita, que são aspirados e existem na laringe, causam uma pequena infecção porque já têm muito pouca qualidade, já não se conseguem replicar, porque o vírus precisa de nós para se replicar. Se o vírus que entra já está em mau estado e as cadeias de RNA já não estão em bom estado, a replicação que a célula vai fazer também já não consegue ser de boa qualidade. Portanto, tudo isso acaba por não criar sintomas, não criar infecção. E o que está a acontecer é precisamente isso. É que continuamos a testar aquilo que já não tem interesse. Só nesta altura devia ser dada como controlada a infecção, como já fizeram vários países, como fez a Dinamarca, como fez quem é que foi? A Eslovénia, a Áustria acho que também já fez, declararam uma infecção controlada, o Japão já o fez. E devia separar o teste de forma generalizada e só testar se aparecerem pessoas com sintomas relativamente graves em número significativo
devia haver um critério de número significativo para voltar a haver testagem e voltar a olhar apenas no inverno, se a mortalidade começar a subir, voltar a olhar para a testagem. O que devia ser feito eram testes, serologia, testes de anticorpos, esses sim deviam ser feitos. Mas é a minha opinião, e não é única, não é exclusivamente minha, a testagem desta forma, como está a ser feita em Lisboa e Val do Tejo, representa uma violação grave dos princípios éticos da investigação científica. Testar sem critério médico objetivo definido, testar pessoas sem critério médico, representa um estudo epidemiológico, e os estudos epidemiológicos carecem sempre de aprovação. Os estudos populacionais, os estudos epidemiológicos, os estudos clínicos carecem sempre de aprovação de um conselho ético e de consentimento escrito por parte dos participantes. O consentimento verbal não é suficiente. E, portanto, o que se está a fazer agora em Lisboa e Val do Tejo, na minha opinião, representa já uma violação ética inaceitável de andarem a testar pessoas sem critério médico relevante e sem lhe obter o consentimento necessário. Mas não há mais. A Itália, há cientistas, na Itália não, cientistas italianos, médicos de referência italianos, e os dados italianos do número de vírus ou da carga vírica detectada nos testes têm descido muito, e há cientistas italianos que afirmam que se pode considerar que o vírus já não circula, já não há vírus com qualidade suficiente para se considerar que circula, está na forma prática parado, a infecção está parada. Portanto, Portugal devia olhar também, já que olhamos para a Itália para servir de medo, já que todas as medidas foram justificadas, vejam o que está a acontecer na Itália, estão a morrer supostamente muitas pessoas que nunca estiveram, nunca morreu mais do que o esperado na Itália, mas foi-nos imposto toda esta quarentena baseado naquilo que supostamente ou aquilo que estava a acontecer na Itália, e o medo serviu para justificar medidas instantâneas dantescas, sem qualquer discussão. Agora que a Itália, que cientistas italianos estão a dizer que já não há risco e que a Itália está a abrir de forma muito rápida, a Itália está a fazer medidas muito rápidas para aquilo que seria de esperar, com o medo que ainda tem e terem sido o epicentro do medo, já ninguém olha para a Itália. Para o medo serviu, para destruir o medo já não serve a ninguém. António Sousa, faz sentido a limitação de pessoas em supermercados? Não. Não faz sentido medida nenhuma. Do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista do comportamento da infecção, a infecção já não existe. Ninguém, um número absolutamente irrelevante de pessoas, estará a ser infectada. Não há qualquer risco associado a essas infecções. O que estamos a ver são testes e, portanto, devia-se ter avançado para a chamada terceira fase sem qualquer tipo de medo, e, portanto, qualquer tipo de restrição existente devia ter sido muito mais aliviada, e, na minha opinião, já não se justifica de qualquer medida, ainda que para a gestão de medo. Uma vez mais, se fosse eu a decidir, nesta altura, já tinha levantado todo o tipo de restrições, incluindo as escolas. As escolas já estariam abertas sem qualquer tipo de medo. Não havia, da minha parte, não havia qualquer receio em tomar essa decisão. Pura e simplesmente faria-o sem qualquer tipo de medo. Tenho exemplos de outros países que fizeram e que não reportam absolutamente nada. Tenho o conhecimento de saber que não houve infecção nenhuma preocupante e que, portanto, iria ser absolutamente normal. Portanto, não se justifica, não. Voltou a saltar a lista. Onde é que eu estava? Foi no sentido. Acho que este é o seguinte. Porque não existe uma consciência sobre tudo isto. Porque o medo tolda completamente o raciocínio de toda a gente.
políticos, jornalistas, pessoas comuns, quem tem que tomar decisões está completamente tolhido pelo medo e não arrisca. Não quer arriscar para não ser acusado, não quer arriscar para não perder o emprego. O medo é algo dramático, destrói sociedades. Talvez ainda consigamos evitar isso, mas ainda existe alguma possibilidade de infecção voltar a infectar em força novamente. No verão até o outono, não. Zero. Não há absolutamente, não há infecção a circular, pura e simplesmente. Não tenho dúvidas nenhumas que a primavera e o verão estão a ter o efeito mais do que esperado. Que pode voltar agora no outono, sim, poderá voltar, não temos a certeza, mas se voltará a ser o mesmo, que nunca foi nada de preocupante. Esta infecção não teve impacto nenhum no país, além do medo e daquilo que fizemos sobre esse medo, do ponto de vista epidemiológico, não teve impacto sobre o país. Mesmo que volte igual, vai ser absolutamente irrelevante naquilo que é a grandeza do país. E se voltar já vai ter alguma imunidade a jogar contra ela, portanto já vai ter que lidar com alguma imunidade que existe e vai ter que jogar, vai ter que competir com as outras infecções pulmonares, nomeadamente as outras gripes. Portanto, não há possibilidade nenhuma de voltar a infectar o pouco que infectou. E se voltar no outono não me preocupa absolutamente nada. Só temos que saber lidar com o medo novamente. Testes PCR apanham outros vírus? Não. Os PCR são muito específicos. Assumindo que estamos a ver o vírus certo, nesta altura já temos a certeza. No início não havia muita certeza se estaríamos ainda a ver o vírus certo no período chinês, mas nesta altura já não temos dúvidas que é o mesmo vírus. E, portanto, sim, o PCR só detecta este vírus. Mas o que o PCR também detecta é restos do vírus. Portanto, o PCR detecta a cadeia de RNA, a parte que está dentro do vírus, que está enrolado dentro do vírus, e é isso que é amplificado e detectado. Se for só uma parte dessa cadeia que já não é viável enquanto vírus, enquanto agente de infecção, o PCR também o detecta. É bastante sensível o PCR, o teste de PCR. Portanto, o que está agora a acontecer é que estamos a detectar, muito provavelmente só estamos a detectar essas cadeias, já não são vírus, são pedaços de vírus, ou são vírus já atenuados, que já não têm grande capacidade de fazer nada. Os testes serológicos, os testes de anticorpos, podem dar positivo a outros. No início, pelo menos, havia indicação muito forte de que a primeira geração de anticorpos, de testes de anticorpos, davam positivo a outros corona. Mas desde o teste, acho que o primeiro foi o teste feito pelo Johnny Ioannidis na Califórnia, foi o primeiro que penso ter feito a frição do próprio teste, ou seja, testou o teste e indicou uma grande capacidade de só detectar o SARS-CoV-2, não indicaram a sensibilidade e a especificidade eram muito altas, muito mais altas do que a primeira geração de testes. E a Espanha também fez a frição do teste. A Espanha também testou o teste. Portanto, sim, o teste PCR só apanha este vírus. Os testes serológicos, teoricamente, podem apanhar outros, mas tanto quanto sei, nesta altura já não. A opinião sobre o desconfinamento nos lares vai ser muito difícil, eu sei. Tem de ser feita. Temos de ganhar coragem. Estamos a matar mais pessoas nos lares. Estamos a matar pessoas de forma desumana. Estamos a deixar morrer os nossos familiares. Muitos deles com demência estão a morrer, convencidos que a família os abandonou. Para mim isso é dramático. Vão ter os últimos pensamentos que vão ter é que a família os abandonou, que deram tudo pela família e ficaram abandonados. Mas temos de ganhar coragem e os próprios idosos que estão em lar têm que ganhar também coragem. Aqueles que infelizmente ou felizmente ainda têm capacidade mental para decidir. Temos de ganhar coragem porque é o que é.
este vírus tem o risco igual a milhares de outros que vivemos todos os dias. Não é justo estar a manter os lares fechados. As famílias têm que aceitar esse risco. Esse risco não é real, mas têm que aceitar que têm que lidar com esse medo, porque o que estamos a fazer mata mais do que o vírus vai matar. Como é que pode ser feito? Talvez com salas separadas. Talvez cada visita seja feita numa sala com 2 ou 3 famílias que estejam mais confortáveis em fazer essas visitas, para reduzir esse risco. Talvez conheço casos de lares que têm estado a fazer visitas através de janelas, através de vidros. Não sei que não é o ideal, muito longe do contacto humano, mas tem de ser feito. Tal como o Serviço Nacional de Saúde tem que voltar aos níveis de atividade normal, já devia ter voltado há muito tempo. Nunca devia ter fechado, nunca devia ter baixado os níveis normais, mas tanto o Serviço Nacional de Saúde como os lares têm que voltar àquilo que era, porque é só o medo. Mas suponho que estejas a perguntar das máscaras. Sim, mas os assintomáticos neste tipo de infecções e nesta em especial, os assintomáticos têm menos vírus, têm vírus de menos qualidade e têm menos vírus, e por isso é que não têm sintomas, porque a própria infecção correlaciona com a carga viral, com a carga vírica que existe. Quanto mais vírus, mais grave é a infecção, mais grave é a doença genericamente. Portanto, se não têm sintomas é porque a infecção à partida é muito baixa. Portanto, tem poucos vírus disponíveis para expelir. E não tem um dos sintomas que é mais importante, que é a tosse, porque a tosse arrasta muitos vírus, como é uma força, como há muita energia envolvida na tosse, no ar a sair, é essa força, é essa energia que arrasta muitos vírus e arrasta-os para mais longe e espalha-os mais. Portanto, ainda que os assintomáticos possam ter infecção e possam ter vírus, são muito poucos, genericamente. E, portanto, as probabilidades depois disso resultar também em novas infecções são muito mais pequenas, porque há menos vírus que ficam, há menos vírus que atacam diretamente, e, portanto, tudo isto são probabilidades. E uma das probabilidades maiores é precisamente a quantidade de vírus e a qualidade dos vírus que estão disponíveis e que são feitos disponíveis pelas pessoas. Portanto, não teres máscara se não tiver sintomas, podes estar a expelir alguns vírus de facto, mas não é significativo em termos da maioria. A esmagadora maioria destas infecções tem pouca capacidade com assintomáticos. E, portanto, ter a máscara já vai reduzir algo que é muito baixo e não reduz de forma significativa, não se justifica. A vantagem que se tem em usar máscara quando não se tem sintomas não justifica o custo e o desconforto de a usar. Portanto, não adianta estar a impor, porque vai estar a criar problemas uma vez mais. Temos de equilibrar. É a mesma história de quarentena de pessoas saudáveis. As consequências de quarentenas ou as consequências de impor essas máscaras existem. Não se pode pensar só vamos impor por impor, porque há consequências. Há pessoas muito pobres que não as conseguem comprar. Há máscaras que vão parar ao lixo, que não vão parar ao lixo, que ficam no chão. Portanto, há consequências. E a vantagem que vem todas essas consequências é reduzidíssima, porque os sintomas e a própria tosse e os próprios sintomas são uma das forças motrizes da infecção em si. E por isso é que os sintomas existem. Estes vírus evoluem precisamente para causar estes sintomas. Primeiro infectam, criam carga viral interna e infectam e espalham, e quando têm uma carga viral, uma carga disponível muito grande, começam a causar esses sintomas precisamente para se fazerem a segunda fase. É a própria evolução que os faz isto, que é para tossimos, que é para os expulsar, para eles estarem disponíveis para irem para outra pessoa. É a própria evolução que os leva a fazer isto.
E, portanto, o próprio vírus não tem interesse nas fases iniciais de ser expulso de forma significativa, porque ainda não tem capacidade de produzir bons vírus, as células ainda não estão a produzir bons vírus, e, portanto, a intenção também, a intenção não é intencional, é a evolução. Escolhe aqueles que não causam sintomas muito cedo para que a produção e a projeção de vírus seja feita no momento ótimo, que é isso que lhes dá a capacidade de infectar depois. Olá, Teresa. Os grupos de risco, como estão definidos, abrangem provavelmente mais de metade da população. Pertence ao grupo de risco por esta ou aquela razão, teve cancro, não sei há quantos anos de idade, tendo em conta a baixa perigosidade. Sim, devia ser, por simplesmente, não devia sequer haver grupos de risco. Devia ser dada como controlada. Nem sequer vale a pena nesta altura estar a fazer nada disso. Nesta altura a única coisa que se justifica no país, na Europa, é dizer está controlada. Acabou. Não há mais nada. Só há medo. O vírus já não está a infectar ninguém. Nunca mais o convidaram? Não. Tive alguns contactos nas primeiras semanas. Um deles não aceitei por ser um jornalista ou uma jornalista com um historial precisamente de vender medo e de exagerar e distorcer factos. Tive de um outro jornalista ou de outra jornalista que depois não mostrou interesse. Entretanto, nunca mais tive interesse nenhum das televisões, nem espero voltar a ter, dado a quantidade de dinheiro que lhes foi dada e dada que a RTP está alinhada com o governo. Não tenho a mínima esperança, ou não é esperança porque não tenho interesse nenhum, mas não vejo que venha a acontecer de maneira nenhuma. Boa noite. É verdade que não se sabe que modelos, dados e métodos que a DGS usa, nem quem trabalha com eles não. Sim. Não seria correto divulgar esta informação. Era essencial. Mas isto não é de agora. A obscuridade e as paredes que existem na gestão pública em Portugal não são de agora. Sim. Era essencial saber quem é que são os cientistas que estão a aconselhar a DGS, baseado em que métodos. Bem ou mal, o Reino Unido foi aconselhado pelo Imperial College. Sabia-se mais ou menos que método, na altura o código ainda não era aberto, mas sabia-se mais ou menos que código é que estava a ser usado e sabia-se perfeitamente que eram os cientistas que estavam no chamado SAGE, Scientific Advisory Group for Emergencies. E, portanto, sabia-se quem é que estava. Houve críticas precisamente a essas escolhas e sabia-se mais ou menos os métodos. E agora o governo do Reino Unido publicou as atas, as minutas, as atas todas das reuniões. Em Portugal continuamos sem saber quem é, que modelos é que usam. Um dia dizem que o pico vai ser em final de maio, no outro já dizem que vai ser a meio de abril. Uma obscuridade completa. Não é de agora. Não é o governo, o Estado português é muito mais obscuro do que qualquer outro país. Bem, nunca vivi em Espanha, para ser sincero, mas a decisão política em Portugal é muito mais obscura do que qualquer país em que vivi. Muitíssimo mais. A clareza e a transparência na Noruega são décadas à frente. E não é só do próprio governo, a transparência social entre pessoas e entre instituições e dentro de instituições. Tudo bem, André? Mantens a opinião que se cultivou medo, principalmente em Portugal, e que o impacto económico é encarado como um problema secundário? Nesta altura já não digo que se cultive. Creio que a maioria dos jornalistas mesmo já perceberam o erro que cometeram. A nível pessoal, conheço alguns jornalistas que no início eram muito agressivos, precisamente com a venda ou com a passagem de medo, e que atualmente têm uma atitude muito mais contida e que admitem implicitamente que propagaram esse medo. Também nas redes sociais
o número de insultos, já não recebo insultos diretos há bastante tempo, para ser sincero. Continuo a ter pessoas muito chatas, que insistem sempre na mesma narrativa, não importa o que, como ou quando, estão alinhadas apenas com uma única narrativa. Quem tenha respondido cada vez menos, não vale a pena. Mas insultos ou ataques pessoais, já há muito tempo, ou há algum tempo que não tenho sentido muito. Portanto, creio que nesta altura já não haverá propriamente um cultivo ativo do medo. Creio que há muitas pessoas com medo, não tenho dúvidas nenhumas, continua a haver milhões de pessoas, provavelmente ainda a maioria ainda está com muito medo. Mas esse medo foi induzido muito antes, não é de agora, não creio que seja de agora. O próprio governo tem uma atitude um pouco de uma no cravo, outra na ferradura, mas claramente há muitas pessoas a tomar decisões já no governo que perceberam o que é que se está a passar e que estão a tomar medidas bastante mais racionais. Sinceramente, não esperava que deixassem abrir teatros e salas de espetáculo tão cedo. Implicitamente acho que alguém já percebeu que o risco é o que é. Com tantas manifestações nos Estados Unidos é normal o vírus estar a espalhar. Não. São ao ar livre. Para mais, as pessoas estão a correr. O contacto é minúsculo. Verão, ao ar livre, pessoas em movimento. Não. Não espero absolutamente nada disso. Olá, alguma lei que me possa obrigar a usar máscara nos espaços fechados? Posso recusar-me a usar. A primeira coisa que eu digo é que não sou advogado, não tenho formação nenhuma legal, portanto não posso dizer se existe que obrigue ou não. O que tenho visto e do que vi da lei é que é muito facilmente subvertível, porque não foi uma lei com intenção de ser imposta, foi uma lei para gerir o medo. Portanto, creio que está intencionalmente muito ambígua. A lei não diz o que é uma máscara, não especifica que tem que ser uma máscara com um nível de filtro, blá blá blá, com umas características técnicas XPTO, diz máscara. O que é uma máscara? Um lenço de papel é uma máscara. Uma máscara de carnaval é uma máscara. Uma máscara com um buraco gigantesco na boca e no nariz para respirar é uma máscara. Não posso dizer muito mais do que isso. Diz que o uso é obrigatório, mas não diz onde é que o uso é obrigatório. Ou seja, uma máscara usada na testa continua a ser uma máscara usada na testa. Uma máscara usada no pescoço continua a ser uma máscara usada. Continua a cumprir a lei. Agora, se isso vai resultar em problemas, se vai haver ASAIs ou se vai haver PSP ou GNR a multar por causa disso, não posso dizer absolutamente mais nada, não sei. Não, nem sequer vivo no país para ter noção do que é que está a acontecer. Que a lei deixa muito para interpretações dúbias, deixa. Portanto, cada um que faça aquilo que muito bem entender. Não sou advogado, não tenho formação jurídica absolutamente nenhuma. O que é preciso para acontecer para declarar o fim da pandemia? Achas que eles vão manter isto até 2021? Para ser sincero, não sei quais é que são os critérios. Não tenho ideia de quais é que são os critérios para declarar pandemia, mas não faço ideia de quais é que são os critérios para declarar o fim da pandemia pela OMS. Porque, pura e simplesmente, quando estive ligado, quando estudei isto, perdi completamente o interesse ao pouco de algumas semanas e não sei quais é que são os critérios para terminar a pandemia. Não sei, nem sequer sei se existem. Não, espero bem que não mantenham até 2021, espero bem que mais um mês, pelo menos no hemisfério norte, a generalidade dos países declare isto como terminado. Não vejo razão absolutamente nenhum para nenhum país neste momento deixar passar isto de julho, todo este circo. Mesmo o Reino Unido, que está mais atrasado, mesmo a Escócia e o país de Gales, que dentro do Reino Unido ainda são os mais recalcitrantes, não vejo razão nenhuma para o fazer.
Um, imagina até quando os idosos nos lares, confinados, e verem os familiares através de um vidro. Não sei. É uma decisão política apenas e uma decisão das pessoas exigirem. É preciso começar a exigir aos lares que queremos ver os nossos familiares, que tem consequências não ver os nossos familiares, exigir aos lares, exigir a quem tem decisão, mostrar essa indignação, mostrá-la de forma clara. Eu tenho feito não com o lares, felizmente não tenho familiar nenhum atualmente num lar, mas tenho feito isso com a escola do meu filho. O governo indicou que devia ser aberto no dia 1, só vão abrir a escola no dia 8 e nem sequer vão abrir para o ano do meu filho. E o que eu tenho feito é diariamente telefonar e demonstrar a minha indignação com essa decisão. Não concordo de maneira nenhuma, não há razões técnicas. Todos os dias me dizem que as razões são técnicas, que não há capacidade para fazer mais. E eu digo, então não façam. Abram a escola sem qualquer tipo de medidas. Portanto, é essa indignação que temos que mostrar aos lares. Demonstrar às pessoas que decidem no lar que as consequências das decisões deles existem. Há pessoas a morrer abandonadas. Não podem continuar a tomar decisões como se não existissem consequências. Nada nesta vida se decide sem consequências. Há sempre consequências. Eles têm que ter noção disso. Até quando? Não sei. Não sei. Como estava a dizer, não vejo razão absolutamente nenhuma para que nenhum país não dê isto como determinado daqui a um mês. Se o vão fazer ou não. Não há experiência nenhuma que eu me possa dizer, não há gráfico nenhum de outros anos que diga isto vai acontecer. A partir de agora é política, é social apenas. Rui, quando pensas que o Reino Unido o Reino Unido já tem um número de mortes residuais. O Reino Unido é muito maior, nem sei quantos é que estão agora, mas já deve estar na 100. O que já é residual para o tamanho do país. Deixa-me só confirmar. Sim, está na 100. Teve 2 ou 3 dias mais altos. Já tem dias. Quando é que foi isto? Junho. 26, 1, 2, 3, 4, 5. Sim, tá, digamos que está em uma média de 200, mesmo com os 2 dias mais baixos. É residual já. No Reino Unido devem morrer. Deixa-me só fazer, eu não sei quanto é que é a mortalidade no Reino Unido. Mortalidade base no Reino Unido são 10 mil pessoas por semana. 12 mil pessoas por semana. Não, é só em Inglaterra e Gales. Portanto, estamos a falar de 2 mil pessoas por dia que morrem de todas as causas. No Reino Unido todo. Qualquer coisa do género. 100, 200, são 5, 10% atribuídas a um vírus. E atribuídas quando no Reino Unido nem sequer é por teste. Há atribuição só por suspeita e nem sequer por suspeita. As pessoas que morrem em casa podem ser pura e simplesmente dito que é coronavírus, não há qualquer tipo de confirmação. Portanto, ter 10% num cenário destes com o Covid listado nas causas de morte é absolutamente irrelevante. 5, 10% da mortalidade de um país. Isto é uma brincadeira comparada com as causas cardíacas. As cardíacas causam 70% das mortes, ou o que é? Não tem relevância nenhuma. Há semanas que isto devia ter sido dado como extinto, mesmo no Reino Unido. Portanto, sim, quando é que chega mais... Deve estar com mais 2 semanas até estar estável nas 100, diria, pela inclinação da curva. Mas não tem relevância nenhuma. De 1 a 10 sendo uma constipação ligeira, 10 e 10, sendo 1 uma constipação ligeira e 10 o vírus do HIV que mata quem não tomar os antirretrovirais, qual o número que daria ao Covid? Considera um corona equivalente ao da gripe? Várias coisas aqui. Os corona tipicamente não se consideram gripe. Os corona ficam como constipações, são mais baixos do que a gripe. A gripe é uma doença grave.
a grande parte deste medo é que nós não temos noção que a gripe é uma doença grave em pessoas idosas, em pessoas vulneráveis. Okay? Mas não causa a morte diretamente, causa a morte diretamente em muitas poucas pessoas. Isto é um corona. Portanto, onde o João quiser colocar isto como sendo um corona, é uma constipação ligeira, na maioria dos países, uma constipação ligeira, não, uma gripe ligeira. Portanto, diria 2. É uma gripe ligeira, na maioria dos países foi uma gripe ligeira. Itália, Espanha, Reino Unido, eventualmente, se considerar os dados minimamente credíveis, que já não considero no Reino Unido sequer por causa do que já se sabe sobre testagem, sobre a atribuição de mortos sem critério, mas mesmo se considerarem Itália, Espanha, Reino Unido, eventualmente a Bélgica consideraria uma gripe muito grave, teve impactos muito graves, equivalentes a 2014, 2015. No resto dos países foi uma gripe amena. Em Portugal foi uma das gripes mais amenas da última década. É isto. A intensidade não tem só a ver com o vírus em si, o vírus não define tudo, é a forma como encontra a população, a forma como se propaga. Há uma série de critérios, uma série de fatores que determinam essa gravidade. E em Portugal não há outra forma de o pôr, foi uma das gripes mais amenas da última década. Praticamente não levou uma subida de mortalidade, quando a gripe leva sempre a subida de mortalidade, mais grave ou menos grave. É equivalente à gripe do ano passado. Ainda menos grave. Não há outra forma de o pôr. Destruímos o país por causa de uma gripe bastante amena. E isto foi dito, eu não estou a dizer nada de novo. O Gisek, o epidemiologista sénior, o professor do Anders, disse na entrevista que fez originalmente, ou naquela que eu vi, disse, querem que seja sincero? Sinceramente, isto é uma onda, um tsunami, ele usou tsunami para dizer que havia muitos casos. É uma onda de uma infecção muito amena. Era conhecido, já se sabia. Agora é absolutamente objetivo. E que não me venham chatear com a gripezinha do Bolsonaro. Tenho zero simpatia por Bolsonaro. Zero. E o relógio estragado acerta 2 vezes ao dia. A afirmação dele estava correta. Não porque provavelmente soubesse o que é que estava a dizer. Não porque eu tenha qualquer simpatia com ele. Mas porque é aquilo que é. Relativamente às vacinas, novamente as vacinas e o Bill Gates. A única coisa que posso dizer em relação ao Bill Gates é que se o negócio dele fosse vacinas e quisesse vender vacinas, nunca tinha sido a primeira pessoa em público a dizer que o modelo catastrofista do Imperial College não valia nada. Ele não é propriamente uma pessoa estúpida, foi a pessoa mais rica do mundo. Se tivesse negócio para vender com isto, nunca teria dito tal coisa. E disse em público. Eu assisti precisamente a ele escrever isso. Portanto, não há absolutamente nada. Não há absolutamente nada de obscuro com o trabalho do Bill Gates. Sabe se efetivamente morreu alguém de Covid? Sim. Creio que diria 10 pessoas que tenha visto relatos que seria de esperar. Pessoas que morreram em que a causa principal terá sido a infecção Covid e as complicações que daí vêm, a pneumonia e a inflamação pulmonar que vem daí. Estimaria que 10 pessoas no país terão morrido diretamente da doença e não de outras complicações. Como morrem pessoas da gripe, há pessoas que morrem só por causa da gripe. Há crianças com menos de 4 anos que morrem das complicações da gripe, que não têm outra doença significativa e que a gripe os transforma ou os torna muito suscetíveis a outras infecções também e que morrem da gripe. Portanto, e eu estou a falar 10 pessoas em todos os grupos etários, estimo mais ou menos
aproximadamente que sejam 10 pessoas que tenham morrido. E não há nenhuma criança nesse grupo, tanto que eu conheço. Não conheço nenhum no mundo inteiro em que o Covid tenha sido a principal causa em crianças. Eventualmente haverá um ou dois, mas não conheço nenhum, para ser sincero. Muita ciência, zero evidência. Não sei de que é que estás a falar, António. Boa noite, gostaria de saber qual é a fiabilidade dos testes de despiste. Não sei. Sinceramente, não sei qual é a sensibilidade e a especificidade dos testes. A especificidade deve ser altíssima, a sensibilidade. Não sei. Nunca olhei para a estatística dos PCR. Ou seja, os valores específicos sei que são muito altas. Sei que estamos a falar de 90 e muitos. Mas não sei ao certo quanto é que será. Ou seja, detectam o vírus e não detectam nada mais do que o vírus. Okay? É perfeitamente assumido na comunidade que o teste PCR detecta isso, desde que se saiba qual vírus é que estamos a detectar. São bastante fiáveis. Mas, como já tinha mencionado no início, também são muito bons a detectar partículas que já não são vírus, já não têm capacidade de infecção. E é isso que está a acontecer agora no país. Mas em qualquer teste também, mesmo que tenham uma elevada sensibilidade e especificidade, e as percentagens estejam nos 99% ou o que quer que seja, significa que continua a haver falsos positivos e que se continuarem a testar vão sempre encontrar alguns positivos, mesmo que não exista vírus por completo. Mesmo se não existir vírus, se fizerem 10 mil testes, 10 deles vão dar positivos. Não há nada a fazer. Todos os testes têm sempre alguns erros. Portanto, desde que continuem a fazer testes, não interessa se há vírus ou não há, vão continuar a detectar. E neste caso vão continuar a detectar partículas que já não se podem considerar vírus porque já foram destruídas pelo ambiente. Boa noite, fala-se muito dos idosos e menos nos mais jovens. Durante quanto tempo precisamos de os proteger? Volta já a falar. Nesta altura já não é preciso proteção a nenhum grupo. Não devia haver sequer qualquer recomendação para proteção nesta altura. Vários países já retiraram todas as restrições. Já deram a infecção como terminada. Hoje enviei-lhe uma mensagem perguntando se é vírus ou bactéria na tuberculose. Não é vírus nem bactéria, mas apanha-se da mesma maneira que o Covid. O que disse sobre isto, não quero errar, mas tirou doutoramento na área pulmonar. Sim, já assistiu a uma que faleceram de Covid. Qual o resultado? Ok, muitas perguntas bastante laterais. A tuberculose não é vírus, nem é uma bactéria. A tuberculose é um bacilo, que é uma bactéria maior. Acho que o tamanho é maior. Passa a ser classificada como bacilo. A tuberculose apanha-se da mesma forma, sim. Não vou dar certezas porque nunca estudei tuberculose. Apanha-se da mesma forma, sim, também pelo contacto direto e indireto, mas a tuberculose tem muita gente infectada, 40%, 60%, não sei a percentagem certa, mas tem à volta de metade das pessoas estão infectadas com tuberculose, mas não tem expressão, ou seja, o bacilo existe em nós, mas não faz nada, e tem-lo a vida toda. Portanto, a tuberculose é muito mais oportunística e apanha pessoas que estão muito debilitadas. A tuberculose nos países ocidentais, nos países mais pobres, é muito mais agressiva. Mas nos países ocidentais, atualmente, a tuberculose é precisamente pessoas muito pobres. Vou dizê-lo. A tuberculose é a doença de alcoólicos e drogados. A grande maioria das pessoas que morrem ou que têm complicações de tuberculose estão nesses dois grupos. Errar, mas tirou o doutoramento na área das pulmonares. Eu trabalhei com doenças pulmonares, na modelação, em criar modelos dessas doenças, como é que se comportam com o exercício físico.
mas não eram infecciosas. Eu trabalhei principalmente com duas, com a bronquite crónica ou a doença pulmonar crónica obstrutiva, COPD em inglês, e com fibrose quística, que não são infecciosas. Eu depois não, estudei e quis aprender por causa da gripe suína, e então tive formação na universidade sobre infecciosas, mas não como parte do doutoramento. Enquanto estava a fazer doutoramento, porque tinha interesse pessoal, mas não fez parte, as infecciosas não fizeram parte daquilo que eu trabalhei no doutoramento. Nunca assisti nem fiz nenhuma autópsia a pessoas que faleceram de Covid, não. Nem sequer trabalho em epidemiologia há muitos anos. Qual o resultado? Não sei. Portanto, não fiz. Não trabalho este ano. Não trabalho em epidemiologia. Trabalho em estatística para fins médicos. Portanto, continuo a trabalhar muito com números, mas não com epidemiologia. Neste momento ocorre, atualmente a partida não é possível que chegue à Europa porque não existe tráfego aéreo e não existe histórico deste. No entanto, vamos supor que não chega, teria uma mortalidade maior. O ébola, curiosamente, é muito pouco perigoso. É outra das coisas muito, muito curiosas de estudar epidemiologia. O ébola mata demais para ser perigoso. Eu não queria estar a falar de outras doenças. A ideia deste perguntas e respostas era sobre Covid. Estivemos a falar de tuberculose. Até porque não tenho formação genérica para estar a falar de coisas que não sei sobre isto. O ébola é demasiado letal. Não é letal, a palavra não é letal, é demasiado fulminante para ser realmente perigoso. Mata a pessoa demasiado depressa e tem um período de infecção muito curto e muito restrito. E, portanto, a partir do momento em que há uma percentagem de imunidade à volta das pessoas, o doente acaba por morrer muito depressa antes de conseguir passar a barreira de imunidade genericamente. Portanto, com 5%, não sei ao certo quanto é que é a percentagem de imunidade, mas qualquer coisa como 5%, o vírus fica completamente estanque, não consegue progredir por causa disso, porque mata as pessoas muito depressa. Portanto, mesmo que ele chegue à Europa, ele mata muito. Quem fica infectado tem uma percentagem muito alta de morrer, mas infecta muito poucas pessoas, porque mata muito depressa e mata de forma muito fulminante muitas pessoas. Os vírus que são muito perigosos são aqueles que matam menos, que matam por volta dos 30%, 15, 30% das pessoas infectadas que morrem. É nesta gama que eles se tornam muito perigosos e que têm capacidade de infecção muito forte durante muito tempo, porque não matam muito depressa. E o exemplo disso era a varíola, em que as pessoas tinham sintomas depois de serem muito infecciosas e depois tinham a infecção durante muito tempo com sintomas que consegue propagá-lo muito. E depois qualquer coisa como 30% morriam. E isso sim torna-os muito perigosos. O ébola mata demasiado depressa, tem muito pouco período de infecção para realmente conseguir ser perigoso. Ok. Luís Pereira de Almeida. André, na sua opinião, se hoje voltássemos à nova, teríamos mais mortes daqui em diante? Não. Nem teríamos antes, se não tivéssemos feito nada, e teríamos ter, na minha opinião e naquilo que eu conheço dos dados, se não tivéssemos feito nada, além de lavar as mãos e proteger as pessoas mais vulneráveis, se não tivéssemos fechado o país, íamos ter exatamente igual. Portanto, voltar à vida normal não tem efeito nenhum. Nenhum dos países que já voltou à vida normal relata qualquer aumento de infecção. Por simplesmente a Noruega, principalmente, não relata absolutamente nada. Indica, a Noruega já diz, a própria primeira-ministra, é a primeira-ministra norueguesa, espero bem não lhe estar a trocar o género, a primeira-ministra norueguesa, sim, é a primeira-ministra, diz que
não se justificou que provavelmente não era preciso fechar nada e que tomou as medidas por causa do medo. E não relatam, já deixaram, eles queriam fazer testes também à tolo, queriam testar qualquer coisa como 5% da população com PCR, já disseram, não vale a pena, abandonamos esses planos de testar, não vão testar coisa em cima nenhuma. A Dinamarca já declarou a infecção extinta ou controlada, portanto não ia haver diferença nenhuma, não iam morrer mais pessoas, e se fizermos a vida normal não estamos a pôr absolutamente ninguém em risco. Sempre que alguém diga, mas se não estiveres com máscara estás a pôr a minha vida em risco, é ignorar, e se tornarem agressivos, se começarem a insultar de volta, por simplesmente. Não estamos a pôr ninguém em risco. Estamos a pôr as pessoas em risco porque as deixamos morrer nos lares e por falta de hospitais e cuidados médicos. Essa sim, estamos a pôr em risco. Estar com medo, estamos a pôr pessoas em risco. Não andar com máscaras, não andar com medidas absurdas, não estamos a pôr ninguém em risco. Não há nada. O vírus não circula, por simplesmente. Acabou. O que é que explica esta discussão pública que vai acontecendo? Eu suponho que seja por causa do estudo do Dorsten, que estejas a falar, Sandro. Porque o Dorsten... Vou dizê-lo, porque o Dorsten fez borrada da grande. Vendeu-se ao governo e andou a fazer testes da encomenda, tirou as conclusões que os dados não indicavam. Eu cheguei a publicar esse estudo. Quando eles publicaram a primeira versão do estudo, vi os dados e disse: as crianças não têm cargas virais nenhumas. Isto é a prova objetiva de que as crianças podiam estar na escola. E o estudo que ele publicou diz exatamente o contrário. E eu cheguei a publicar esse estudo, foi o único post, acho eu, que durante este tempo todo apaguei, porque confundiu muita gente, porque eu estava a dizer algo que era completamente contrário àquilo que o Dorsten, que o virologista, estava a dizer. Não sei. Ele é consultor do governo, tem sido o consultor principal do governo alemão. Só posso explicar porque está a fazer um favor ao governo alemão. O que ele escreveu, se é isso que estás a falar, não é isto. Onde é que está a pergunta? Já me saltou novamente. Se é disso que estás a falar, não sei o que é que lhe anda a passar na cabeça a escrever aquelas conclusões com aqueles dados. É absurdo. Suponho que seja então isso que foi depois o Spiegel, que foi buscar vários revisores que dizem precisamente que as conclusões do Dorsten não faziam sentido. Onde é que tu estavas? Entretanto tinha saltado esta do leite. Ai não. Sandro Almeida era esta que eu estava a responder. Rui Oliveira. Achas que... Não. A infecção no Reino Unido também está parada. As mortes estão a cair. O Reino Unido também anda a demonstrar que quer fazer muitos testes. Continuam a falar todos os dias. Voltei a ver televisão ontem e hoje. A ver o Daily Update. Continuam a falar só testes. Vamos testar. Portanto, andam a fazer exatamente a mesma porcaria. Andam a testar e a descobrir partículas ou vírus que já não são viáveis. Portanto, não, no Reino Unido já não tem qualquer poder significativo, nada. Poderá eventualmente haver ainda uma percentagem minúscula de vírus ainda viáveis no Reino Unido por causa de estar mais a norte, mas é absolutamente irrelevante. Estando parada a infecção e os vírus fracos, como pode reaparecer? Subindo o hemisfério, sim. Exatamente. Estes vírus circulam entre hemisférios. Há uma série de algoritmos para os calcular. A OMS calcula isto todos os outonos. E eles circulam de um hemisfério para o outro, andam para cima e para baixo, e portanto ele pode voltar. E mesmo que não seja isso, pode haver sempre pessoas com infecção suficiente, porque nunca para. Ou seja, quando dizemos já não há vírus a circular, não é um absoluto. Há sempre vírus a circular e pode ser o suficiente nos hospitais, por exemplo. Pessoa que infecta a pessoa de forma muito leve e depois, quando chega o inverno, voltam a ficar protegidos do sol e conseguem infectar mais e, portanto,
conseguirá retomar. Não vejo risco nenhum nisso, ok? Que eu possa retomar a infecção, não vai ter risco porque já não teve desta vez nenhuma, não tinha risco nenhum acrescido em relação a outros. Mas é perfeitamente banal que ele fique ou que vá ao outro hemisfério e depois volte. Não há nada de assustador nisso, é um padrão perfeitamente normal. É raro, pelo que sei, é raro nas gripes ficarem no hemisfério. É muito raro as duas estirpes de gripe de um inverno aparecer no outro inverno a seguir. Mas não é impossível. Isso garantidamente que não. Obrigado, Carlos. Como analisas os números de óbitos tão constantes? Pelas mesmas razões que continuam a haver positivos. Porque continuam a testar. Qualquer pessoa que dê positivo ainda em vida ou que dê positivo depois de morto é atribuído. Não importa se essa pessoa tem sintomas ou não. Basta ter um pedacito de vírus e o teste está positivo. Portanto, é ruído nesta altura e por isso é que é constante, porque depende do número de testes que se fazem. Se há capacidade para fazer 10 mil testes e a margem de erro do teste é 0,1, 0,14 de qualquer coisa do género, vai dar 14 por dia positivos. Provavelmente este número depende mais da capacidade de teste do que outra coisa qualquer. São pessoas que são testadas, o teste tem margem de erro, dá este número. As pessoas morrem de ataque cardíaco, morrem de qualquer outra coisa, continua a dar sempre. Portanto, enquanto continuarem a testar, vai sempre haver um número residual, quer de testes positivos, quer de mortos que dão positivo para o vírus. Então, porquê o uso de máscaras? Porque é uma decisão política para gerir o medo. Era preciso fazer alguma coisa para dizer às pessoas que não iam morrer todas. E, portanto, a decisão foi pôr o uso de máscaras. Era compreensível. Nunca emiti opinião contra na altura, quando foram impostas, mesmo explicando que não tem vantagem nenhuma para quem não tem sintomas, mas nunca emiti opinião a dizer que não, que era estúpido. Porque é uma gestão de medo. Nesta altura, começo a emitir essa opinião que já não se justifica sequer. E como disse acima, o que é uma máscara e como é que ela tem que ser usada não está especificado na lei. Ok, última pergunta. Já fiz mais de 1 hora. Quem é que tem o poder de abrir os olhos aos políticos? Nós. Somos nós que votamos. Fomos nós que lhes exigimos isto. Foi o nosso medo e o deles, porque são pessoas também, mas foi o medo de toda a gente, foram o medo dos votos que os fizeram tomar estas decisões. E é também esse medo da própria carreira deles e daquilo que eles acham que as outras pessoas ainda têm medo. Enquanto a maioria, ou um número significativo de pessoas não lhes exigir o contrário, vão continuar a fazer. Enquanto houver dinheiro, basicamente. João Pequenão. Consideras que o lockdown foi útil? Não. Não. Não vejo em país nenhum, nem em Portugal, qualquer efeito das quarentenas do lockdown. As curvas não reagiram à imposição de medidas. Continuaram e depois começaram todas a descer. Ok, voltou. Fiquei sem o feed. Independentemente de que tipo de medidas é que foram tomadas entre países e quando é que foram tomadas, as curvas acabam por todas começar a descer na mesma altura. Isso é um sinal gigantesco que não foram as medidas que mudaram nada. E depois temos diferenças dentro do mesmo país com as mesmas medidas, do norte de Portugal para o sul, exatamente com as mesmas medidas, tem diferenças brutais de mortes e de infectados. Temos diferenças entre medidas muito diferentes do norte de Portugal para a Galiza. A Galiza teve um lockdown muito mais forte, Portugal muito menos, tem exatamente o mesmo número de mortos. Não vejo absolutamente dados nenhuns objetivos em lado nenhum que indiquem esse efeito.
O que existe são simulações a dizer, se não fizerem vai ser muito mau, se fizerem vai ser menos mau. São simulações. Não há... O Sistema Nacional de Saúde nem sequer esteve perto de colapso por causa do Covid. O colapso do Sistema Nacional de Saúde foi do medo e das medidas que se tomaram para arranjar camas, mandar pessoas para casa, reorganizar hospitais do dia para a noite, da noite para o dia, e isso sim causou colapso, causou mortes. Não foi o vírus. Portanto, o vírus nunca causou pressão nenhuma no Sistema Nacional de Saúde. Nunca houve falta de nada no Sistema Nacional de Saúde para cuidar dos doentes. Houve falta de equipamento de proteção que não se justificava. Portanto, o medo dos médicos por si só também criou essa necessidade de equipamento que faltou, mas não faltou nada para efetivamente cuidar de ninguém no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, não ia causar mais nada porque nunca faltou. Como não faltou nos outros países. Itália nunca esteve em ruptura de ventiladores, na Espanha. Continua a haver capacidade de unidade de cuidados intensivos no resto de Espanha. Eles não quiseram não quiseram transportar os doentes ou não quiseram transportar os ventiladores. Mas houve sempre capacidade. A única que esteve mais perto foi a França. Mas na Espanha sempre houve muita capacidade, na Andaluzia, nas províncias menos afetadas, sempre houve capacidade do CI. Destruiu-se o país por nada. Não, já respondi a isto. Se existir segunda vaga, será absolutamente banal, ainda mais banal do que esta foi. Não tem risco acrescido nenhum. Não acho provável que exista uma segunda vaga, porque vai cair em cima das outras gripes, vai ter que competir com as outras gripes. Acho que o PM António Costa viu os vídeos, duvido, ou pelo menos tem conhecimento deles, duvido. Tanto quanto sei, o Presidente da República terá visto o meu vídeo original aqui e a entrevista com o Camilo Lourenço. De resto, não faço a mínima ideia se o Primeiro-Ministro vê ou não vê. Última pergunta. Prometo. Caro André, levando em conta as últimas conclusões de estudos, como é que se justifica as medidas de distanciamento social que os governos complementam? Não se justificam. Não, é apenas gestão de medo. Não é incompetência pura. É incompetência da DGS, dos técnicos da DGS. Sim, creio que se poderá falar em incompetência em impor tais medidas. Deviam ser muito mais educativos naquilo que impunham ou naquilo que inventavam para gerir o medo. Impor medidas deste género, não se justifica absolutamente nada. Não lhe chamaria incompetência política, porque os políticos fazem política, contam votos. Enquanto houver pessoas a exigir que seja feito qualquer coisa, eles vão continuar a fazer. E depois inventam medidas completamente descabidas, como restaurantes andarem a gastar o dinheiro que não ganham com acrílicos e as companhias aéreas com os aviões cheios. Não faz sentido nenhum. Precisam de mostrar trabalho. Há pessoas com medo. Há muitas pessoas ainda com medo. Precisam de mostrar que fazem qualquer coisa. Precisam de gerir esse medo. O que vão fazer não vai ser coerente, nem vai ser baseado em ciência nenhuma. A quarentena não foi baseada em ciência nenhuma, foi baseada só nesse medo. Portanto, última. Boa noite. Obrigado a todos.